A enfermeira criou um bebê negro abandonado sem saber que seu pai era milionário. Descubra a verdade oculta por trás do batimento do seu pequeno coração. O velho Toyota Corolla avançava com uma perseverança silenciosa pelas ruas de Toronto, no Canadá. Seu motor resistindo ao passar do tempo com a mesma tenacidade que Emily mantinha em seu trabalho como enfermeira. As primeiras luzes do dia desenhavam sombras longas entre os edifícios, e o ar gelado entrava pelas janelas ligeiramente abertas, lembrando-a de que, mesmo no frio mais intenso, havia espaço para o calor do amanhecer. As vidas são como sementes lançadas ao vento, pensou Emily enquanto fazia uma curva com cuidado. Algumas encontram solo fértil, outras ficam presas entre as pedras. Mas o que acontece se negarmos até mesmo a oportunidade de cair? Toda forma de vida merece o direito de nascer. Ao chegar ao hospital, o ambiente parecia tranquilo, quase pacífico, mas algo na atmosfera parecia diferente. Enquanto caminhava pelo corredor, seus olhos captaram a figura de uma jovem sentada em um canto, encolhida sobre si mesma. Maria Helena Gutierrez, uma mulher latina de cabelos escuros e olhos vermelhos, segurava um folheto entre as mãos trêmulas. Emily não precisava olhar para o título para saber do que se tratava. Já havia visto aquela cena muitas vezes antes. Este procedimento é completamente seguro, dissera a conselheira médica a Maria Helena momentos antes, entregando-lhe o folheto. Mas sempre convido você a refletir antes de tomar uma decisão definitiva. Não há pressão. Maria Helena havia assentido mecanicamente, pegando o folheto sem dizer nada. De sua estação, Emily a observava. Havia algo na postura daquela jovem, rígida, mas frágil, que fez um nó se formar em seu estômago. Ela decidiu se aproximar, seus passos eram instintivos e cheios de propósito. Desculpe a interrupção, disse suavemente, inclinando-se um pouco para não parecer invasiva. Sou Emily Catherine Turner, enfermeira deste hospital. Você está bem? Maria Helena ergueu o olhar com uma mistura de surpresa e desconfiança. Rapidamente tentou esconder o folheto na bolsa. Estou bem. Obrigada. Não preciso de ajuda. Emily não recuou. Algo nos olhos daquela jovem implorava para ser ouvido, mesmo que suas palavras dissessem o contrário. Com um sorriso caloroso, mas com um tom firme, sentou-se à sua frente. Sei que não é fácil, disse Emily, mas às vezes conversar com alguém ajuda, mesmo que seja apenas para organizar um pouco o que estamos sentindo. Maria Helena suspirou profundamente, os ombros tensos como se carregassem um peso impossível. Conversar não muda nada. Já tomei minha decisão. Isso é o melhor para todos. Emily a olhou fixamente sem desviar a atenção de seu rosto. É mesmo? Perguntou em um sussurro, mas com uma intensidade que atingiu fundo. Ou é o que você diz a si mesma para tentar silenciar o que realmente sente? As palavras fizeram com que Maria Helena se mexesse desconfortável na cadeira. Por alguns instantes pareceu indecisa, como se avaliasse se continuava falando ou se levantava e ia embora. Mas finalmente sua voz se quebrou. Você não entende nada, murmurou com lágrimas começando a se acumular nos olhos. Estou aqui porque não quero esse bebê. Eu nem deveria estar aqui. Isso não deveria ter acontecido. Emily respirou fundo, sentindo seus próprios olhos se encherem de lágrimas diante da sinceridade crua da mulher. Sei que os caminhos da vida podem nos surpreender, disse Emily. Mas uma vida, mesmo não planejada, tem um valor inegável. Esse bebê pode ter um propósito que ainda não conseguimos compreender. Maria Helena soltou uma risada amarga, seu tom carregado de frustração. Propósito? Você sabe o que é isso? É um erro. Um acidente. O pai nem sequer sabe que ele existe. Emily sentiu seu coração apertar com aquelas palavras, mas não se deixou levar pelo julgamento, apenas pela empatia. Isso não é verdade. Sempre há alguém disposto a amar e cuidar. Se você não pode fazer isso, talvez outra pessoa possa. Você já pensou nessa possibilidade? Maria Helena olhou fixamente, como se as palavras não fizessem sentido para ela. Finalmente, com uma voz entrecortada, respondeu. Outra pessoa? Quem iria querer um bebê como este?
A raiva e a dor tremiam em sua voz. Quer saber a verdade? O bebê provavelmente será negro. O pai era um homem negro que eu nem gostava, uma aventura de uma noite. Fiz isso porque estava furiosa. Meu namorado me traiu, e pensei nisso como uma forma de vingança. Então, fui a um bar exclusivo e um homem negro me ofereceu uma bebida. Então, simplesmente me deixei levar, sempre com a traição na cabeça. Agora estou presa com um bebê que não quero, que me lembra o quão estúpida eu fui. Emily sentiu uma pontada de dor diante da confissão. Após um momento de silêncio, falou com firmeza. Eu o amaria. O direito de nascer é o sussurro eterno da vida que pede para ser ouvido, mesmo desde o ventre do silêncio. Maria Helena olhou para ela com incredulidade. O que você disse? Dê-me esse bebê, repetiu Emily, os olhos cheios de emoção. Se você não pode cuidar dele, se não pode amá-lo, eu farei isso. Mas, por favor, não tome essa decisão. Não negue a ele a oportunidade de viver. O silêncio entre elas tornou-se profundo. Finalmente Maria Helena falou, com uma voz carregada de cansaço. Está bem, mas será sob as minhas condições. Quero um acordo assinado. Uma vez que eu o entregar, não quero saber mais nada sobre ele. Emily assentiu decidida. Faremos como você diz, mas obrigada. Você não tem ideia do que isso significa para mim. E para ele ou ela? As duas mulheres se olharam cientes de que suas vidas haviam acabado de mudar para sempre. Salvar uma vida não é um ato de posse, mas de entrega, um pacto que transcende o legal para se tornar a essência do amor e da esperança. 8 meses depois, na sala de cirurgia iluminada por luzes frias, o ritmo do monitor cardíaco marcava o passar do tempo. Emily Catherine Turner, como enfermeira principal integrante da equipe médica, estava concentrada em cada detalhe do procedimento. Suas mãos se moviam com precisão enquanto assistia ao obstetra, mas sua mente não podia evitar lembrar de tudo que a havia levado até aquele instante, acompanhando Maria Helena na experiência mais transcendental de suas vidas. Maria Helena estava na maca, os lábios apertados pela dor. Seus olhos, que normalmente refletiam uma mistura de força e raiva, agora mostravam puro medo. Respire, Maria Helena, respire comigo, disse Emily segurando firmemente sua mão. Vai ficar tudo bem. Eu não consigo, ofegou Maria Helena com lágrimas brotando de seus olhos. Eu não consigo fazer isso, Emily. Dói demais. E se algo der errado? Escute-me, replicou Emily suavemente, inclinando-se para ela. Você chegou até aqui. Este é o momento que dará vida a tudo. Você consegue. Confie em mim. O obstetra, o Dr. Harris, verificava os monitores com a testa franzida. A frequência cardíaca do bebê está caindo. Precisamos que você faça força agora. Eu não consigo, gritou Maria Helena, balançando a cabeça freneticamente. Seu corpo se sacudia a cada contração, e sua respiração se tornava mais errática. Emily, sem soltar sua mão, inclinou-se ainda mais perto. Você consegue. Escute-me, Maria Helena, olhe para mim. Faça força como se estivesse lutando contra tudo que já a impediu na vida. Este é o seu momento. É o momento de mostrar sua força. As palavras ressoaram na mente de Maria Helena, e embora o medo continuasse enraizado em seu coração, ela respirou fundo e assentiu. Com um grito dilacerante, fez força com todas as suas forças enquanto Emily sussurrava palavras de incentivo. O Dr. Harris falou com urgência. Mais uma vez, o bebê está em uma posição complicada. Vamos, precisamos de um esforço mais forte. Emily sentiu o pânico se aproximar, mas o reprimiu. Vamos, Maria Helena, só mais uma vez, ele está tão perto. Eu não consigo mais, gemeu ela exausta. Sim, você consegue. Pense no que isso significa. Pense no amor que este bebê terá. Pense em você mesma superando isso. Emily segurou sua mão com as duas, transmitindo toda a força que podia. Com um último grito, Maria Helena fez força novamente, e o choro do bebê rompeu o ar como um raio no meio de uma tempestade. O pequeno foi entregue rapidamente à equipe neonatal para ser estabilizado. É um menino, anunciou o Dr. Harris enquanto as enfermeiras limpavam e examinavam o recém-nascido. Ele está estável,
mas foi um trabalho complicado. Precisamos monitorá-lo de perto. Emily sentiu o ar voltar aos pulmões enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Você conseguiu, Maria Helena, você conseguiu, mas o alívio foi breve. Uma enfermeira gritou do outro lado da sala. A pressão está caindo rapidamente, hemorragia. O Dr. Harris reagiu imediatamente. Rápido, transfusão de emergência, segurem-na! Emily se afastou o suficiente para dar espaço, mas nunca soltou a mão de Maria Helena, que agora tinha os olhos semicerrados, lutando para se manter consciente. Emily, sussurrou Maria Helena quase inaudível. Prometa-me que você cuidará dele. Não diga isso, você vai ficar bem, disse Emily com a voz trêmula, mas firme. Prometa, insistiu Maria Helena com um sorriso fraco. Eu prometo, respondeu Emily, apertando a mão dela como se pudesse transferir sua própria força vital. Os minutos que se seguiram foram um turbilhão de movimentos rápidos e vozes urgentes, mas, finalmente, o monitor cardíaco voltou a se estabilizar. O Dr. Harris se afastou, suando sob as luzes da sala de cirurgia. Ela está fora de perigo, mas precisa descansar, anunciou. Então, olhando para Emily, acrescentou. Você fez bem em estar aqui. Ajudou mais do que imagina. Maria Helena, com os olhos entreabertos, virou a cabeça para Emily. Obrigada, por tudo. Agora, ele é seu. Emily olhou para o bebê negro que agora descansava em uma incubadora térmica próxima. Pequeno e frágil, mas cheio de vida. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela se aproximou e tocou suavemente a pequena mão dele. Obrigada a você, Maria Helena, você me deu um milagre. Prometo que ele será sempre amado. O choro do bebê encheu a sala novamente, mas desta vez não era um som de alarme, e sim a afirmação de uma vida que, contra todas as probabilidades, acabava de começar. Os laços de sangue podem unir corpos, mas os laços da alma são os que realmente constroem famílias. Poucos dias após o parto, depois de uma recuperação lenta, mas estável, Maria Helena recebeu alta. Seus passos eram hesitantes ao sair do hospital, como se cada um carregasse o peso do que ela estava deixando para trás. Emily a acompanhou até a porta, segurando-a suavemente pelo braço, enquanto o ar frio de Toronto envolvia seus rostos. Maria Helena, agora mais magra e com um semblante sereno, olhou para Emily com uma mistura de gratidão e melancolia. Obrigada por tudo, disse em um sussurro. Por estar lá quando mais precisei. Sei que ele estará melhor com você do que estaria comigo. Emily apertou sua mão. É uma promessa, Maria Helena. Farei tudo o que puder para que ele tenha uma vida plena, cercado de amor. Com um último olhar para o hospital, Maria Helena entrou no táxi que a levaria ao aeroporto. Partia de volta ao México para suas raízes, deixando no Canadá não apenas uma parte de sua vida, mas uma decisão que transformara ambas as existências. O motor do veículo rugiu suavemente, e enquanto se afastava, Emily sentiu uma mistura de dor e esperança. Elas haviam compartilhado algo que poucas pessoas entenderiam completamente. O pacto silencioso que as uniu para sempre por meio da vida daquele menino negro, cuja cor da pele havia feito sua mãe biológica ponderar, inicialmente, em negar-lhe o direito de nascer. Durante os meses que antecederam o parto, as duas mulheres haviam assinado um acordo sob a orientação de um advogado de família. O documento, respaldado pelas leis de Ontário, estabelecia que Maria Helena, em pleno uso de suas faculdades, renunciava a seus direitos como mãe biológica e concedia a Emily a custódia total do menino. Não era apenas um papel. Era a ponte entre dois mundos, uma decisão legal que cimentava o destino daquele pequeno. O acordo incluía cláusulas claras. Maria Helena não teria contato futuro com o menino, a menos que Emily decidisse o contrário, e todos os procedimentos foram conduzidos com total transparência diante das autoridades. Além da burocracia, o que permanecia era o espírito do contrato. Um ato de generosidade e confiança mútua, onde ambas entendiam que a vida que nascia merecia mais do que suas circunstâncias iniciais. Em sua modesta casa, Emily observou o menino enquanto ele dormia tranquilamente em seus braços naquela noite, ciente de que o papel guardado em sua mesa
Não era apenas um contrato legal, mas um pacto sagrado. Você não nasceu de mim, mas nasceu para mim. Não sendo meu, mas filho do universo. Pensou enquanto acariciava sua bochecha macia. No silêncio de seu lar, entre o som da chuva na janela, soube que estava destinada a ser mãe daquele pequeno. Não importava o sangue, porque naquele momento o amor havia escrito sua própria lei. O bebê, que Emily havia chamado de Ethan Turner, começou a apresentar sintomas alarmantes logo após completar 2 meses de vida. O que inicialmente parecia ser um leve cansaço ao se alimentar rapidamente, evoluiu para um tom azulado nos lábios e extremidades, especialmente após chorar intensamente. Emily, com sua experiência médica, sabia que algo estava terrivelmente errado. Naquela noite, no Hospital Geral de Toronto, os médicos confirmaram seu pior temor: tetralogia de Fallot, uma anomalia cardíaca congênita que comprometia o fluxo sanguíneo adequado e colocava em risco a vida do pequeno Ethan. O chefe de cardiologia, com um semblante sério, explicou a situação para Emily. Precisamos de um cirurgião pediátrico especializado nessa condição, disse o médico. Alguém com experiência em neonatos e cardiopatias complexas. No Canadá, há poucos especialistas que podem realizar essa cirurgia. E um dos melhores trabalha no Hospital Pediátrico Esperança, em Calgary. O nome dele é Dr. Néstor Raul Ospinas. Ele poderia voar até aqui para realizar a operação, mas... Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. É uma cirurgia extremamente delicada e com riscos significativos. Emily não hesitou nem por um segundo. Faça o que for necessário. Apenas traga quem puder salvar meu filho. Horas depois, o hospital recebeu uma resposta. O Dr. Néstor Raul Ospinas, renomado cirurgião pediátrico conhecido por sua precisão cirúrgica e compromisso com casos extremos, aceitou voar de emergência de Calgary para atender o pequeno Ethan. Emily estava sentada na sala de emergência com os olhos vermelhos e as mãos apertadas. Haviam-se passado longas horas desde que a gravidade do estado de Ethan fora confirmada, e o tempo parecia passar com a lentidão exasperante de uma tempestade contida. Finalmente, o som de passos firmes e vozes sussurrando anunciou a chegada do cirurgião. Quando a porta se abriu, Emily levantou o olhar esperando ver alguém que pudesse salvar a vida de seu filho. Mas o que encontrou a deixou paralisada. Lá estava ele, um homem alto, de pele escura e olhos profundos que irradiavam uma autoridade tranquila. Seu cabelo, curto e com sutis reflexos grisalhos, emoldurava um rosto impossível de ignorar. Sua postura ereta e confiante transmitia uma serenidade que encheu a sala como um bálsamo. Néstor Raul Ospinas não era apenas conhecido por sua habilidade cirúrgica, mas também pela calma inabalável que inspirava. No entanto, o que paralisou Emily não foi sua reputação nem sua presença. Foi a certeza, como um golpe direto no coração, de que aquele homem era uma réplica adulta de Ethan. A mesma forma dos olhos, a curva do queixo, até mesmo o leve arqueamento das sobrancelhas. Cada traço em miniatura de seu bebê estava refletido no homem que agora estava diante dela. Por um instante, Emily ficou sem palavras. Sentiu o ar abandonar seus pulmões enquanto sua mente lutava para compreender o que seus olhos lhe diziam. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz tremia. Doutor, sussurrou Emily com os olhos cheios de lágrimas e a voz quebrada pelo peso de sua angústia. Salve, meu filho. Pagarei o que for preciso, até mesmo com meu próprio corpo. Às vezes, o maior ato de coragem não é enfrentar o mundo, mas admitir que estamos quebrados e pedir ajuda para continuar inteiros. O Dr. Ospinas, com seu olhar caloroso e profissional, pareceu não notar a reação de Emily. Deu um passo em sua direção, com uma leve inclinação de cabeça que transmitia empatia e determinação. Farei tudo o que estiver ao meu alcance, respondeu com voz firme, embora seus olhos parecessem deter-se por um segundo a mais do que o necessário na mulher à sua frente, como se algo em sua expressão lhe despertasse curiosidade. Emily engoliu em seco, tentando acalmar o caos que agitava dentro dela.
As palavras brotaram quase por impulso, carregadas do desespero que a consumia. Confio em você. O médico assentiu sem hesitar e desapareceu pelas portas duplas do centro cirúrgico, enquanto Emily se afundava novamente na cadeira. Sua mente lutava para afastar o pensamento sobre a semelhança entre Ethan e o cirurgião, concentrando-se apenas no que realmente importava. A vida de seu filho estava por um fio, e apenas aquele homem poderia salvá-la. Na sala de emergência, o centro cirúrgico estava pronto. A equipe médica, reunida e atenta, observava enquanto o Dr. Ospinas entrava, liderando com a confiança que o caracterizava. No entanto, ao aproximar-se do pequeno paciente, algo mudou em sua expressão. Quando viu Ethan, um estremecimento cruzou seu rosto. Seus olhos, acostumados a manter a calma nas situações mais críticas, revelaram uma emoção que tentou conter. Era como se estivesse vendo um reflexo perdido no tempo, uma réplica perfeita de si mesmo em miniatura. Por um instante, a sala de cirurgia pareceu parar, enquanto o Dr. Ospinas, imóvel, absorvia o que estava diante dele. A conexão era inegável, e sua mente se encheu de perguntas, mas ele sabia que não podia hesitar. Ethan precisava dele. O rosto de uma criança é um espelho que reflete tudo aquilo que nunca ousamos imaginar sobre nós mesmos. O doutor respirou profundamente, recuperando sua concentração. Vamos começar, disse com uma determinação renovada que pareceu contagiar toda a equipe. A cirurgia, que duraria várias horas, tornou-se uma dança delicada entre o tempo e a habilidade. Mas, desta vez, não era apenas uma operação. Para o Dr. Ospinas, era uma luta pessoal para salvar um pequeno que, embora ainda não entendesse, carregava uma parte dele em cada batida de seu frágil coração. Na sala de espera, Emily permanecia imóvel, com as mãos entrelaçadas e os lábios se movendo em uma prece silenciosa. Cada minuto parecia um século, e cada som vindo das portas duplas a fazia prender a respiração. Dentro, o centro cirúrgico brilhava sob a intensa luz branca das lâmpadas cirúrgicas, um palco onde a precisão era a única linguagem permitida. Cada instrumento descansava em seu lugar, pronto para cumprir seu propósito. Os monitores emitiam uma enxurrada de dados vitais, traçando com implacável exatidão a frágil vida do pequeno Ethan. Diante daquele pequeno tórax aberto, o Dr. Néstor Raul Ospinas se inclinava, concentrado, como um mestre artesão diante de uma obra que exigia perfeição. Salvar uma vida não é apenas um ato médico, é tecer com precisão o fio que conecta um coração ao restante do universo. Os primeiros momentos foram críticos. A anestesista, concentrada em manter Ethan estável, anunciou: pressão arterial caindo levemente. Estabilidade cardíaca mantida. O Dr. Ospinas assentiu com um leve movimento de cabeça, sem tirar os olhos de seu paciente. Ao seu lado, a equipe cirúrgica o observava com uma mistura de respeito e tensão. Clamp da artéria pulmonar, pediu Ospinas com voz firme. Quando suas mãos enluvadas pegaram a ferramenta, todo o seu mundo parecia se reduzir àquele pequeno coração, cuja reparação era uma proeza técnica e um ato de fé. A primeira etapa era delicada: alargar a válvula pulmonar e remover o tecido obstrutivo. Seu instrumental cortava com precisão, mas o fluxo sanguíneo era errático. Saturação de oxigênio caindo, alertou uma enfermeira. O doutor fez uma breve pausa, avaliando cada passo, antes de se inclinar novamente sobre o coração, com uma precisão quase sobrenatural. Enquanto trabalhava, um pensamento cruzou sua mente como um sussurro persistente. Será possível que esta pequena vida esteja mais conectada a mim do que imaginei? As semelhanças físicas eram inegáveis. E embora ele não pudesse se permitir distrações, sua mente mergulhou profundamente em suas convicções. Se este menino é meu filho, não estou apenas salvando uma vida. Estou protegendo minha própria essência, minha própria continuidade. Preciso de mais sucção aqui, ordenou, mantendo sua voz firme. A segunda etapa era ainda mais crítica. A reconstrução do defeito ventricular exigia uma precisão absoluta para fechar a abertura no coração e redirecionar o fluxo sanguíneo.
O tecido usado como enxerto precisava ser colocado com exatidão milimétrica. Uma gota de suor escorreu pela têmpora do doutor enquanto seus dedos trabalhavam com a calma de um mestre artesão. O monitor cardíaco emitiu um som irregular. Frequência cardíaca instável, informou a anestesista com urgência. Não vamos perder este menino, declarou Ospinas, com uma determinação que eletrizou a sala. Naquele instante, enquanto ajustava uma sutura vital, seus pensamentos se entrelaçaram com a realidade do momento. O coração é mais do que um órgão. É um símbolo da fragilidade e da força da vida. Este pequeno coração merece bater, não pelo que pode significar para mim, mas pelo que representa para o mundo. Uma vida que começa merece toda a oportunidade de florescer. Com um movimento firme, Ospinas concluiu a última sutura. O fluxo sanguíneo corrigido começou a se estabilizar, e os números no monitor voltaram ao normal. Circulação restabelecida, saturação de oxigênio em aumento, anunciou a enfermeira. Um silêncio pesado caiu no centro cirúrgico, rompido apenas pelo som constante do monitor cardíaco. Em seguida, um suspiro coletivo encheu a sala quando o doutor se afastou, seus ombros relaxando pela primeira vez em horas. A cirurgia foi um sucesso, disse com voz grave, mas com um leve sorriso ao olhar para o coração que agora batia com uma força renovada. O som de um coração batendo não é apenas vida. É uma sinfonia que declara ao mundo que ainda há esperança. Enquanto limpava as mãos, ele olhou para o pequeno Ethan que dormia sob o efeito da anestesia e pensou: talvez eu nunca saiba toda a verdade, mas hoje cumpri meu propósito. Hoje este pequeno coração me lembrou o valor inestimável de uma vida. Finalmente as portas duplas do centro cirúrgico se abriram com um leve rangido, revelando o Dr. Néstor Raul Ospinas. Sua figura surgiu contra o corredor iluminado e um leve sorriso suavizou as linhas de seu rosto marcado pelo cansaço. Ali, a poucos metros, Emily estava de pé com as mãos entrelaçadas e os olhos cheios de lágrimas, esperando desesperadamente por notícias que definissem o destino de seu pequeno Ethan. Emily, disse ele com voz calorosa, Ethan é um pequeno lutador. A cirurgia foi um sucesso. Emily se levantou de um salto e, incapaz de se conter, abraçou brevemente o médico. As palavras saíram entrecortadas de sua boca, trêmulas e carregadas de gratidão. Obrigada, Dr. Ospinas. Obrigada por devolver a vida a ele. O médico assentiu, mas desta vez não se retirou imediatamente. Seus olhos intensos e escuros procuraram os de Emily, e por um instante o ar entre eles pareceu parar. Havia uma pergunta implícita em seu olhar, um turbilhão silencioso de admiração e dúvida que ele não conseguia esconder. Esse bebê, murmurou finalmente com a voz carregada de uma emoção que parecia incomum para alguém acostumado a salvar vidas. Ele tem o meu rosto. Emily ficou tensa, seus dedos tremendo enquanto apertavam a borda de seu suéter. Ela sabia que este momento chegaria, mas não estava preparada para enfrentá-lo. Evitou seu olhar a princípio, tentando manter a compostura, mas então levantou os olhos brilhando com lágrimas. Eu sei, disse em um sussurro quase inaudível. Engoliu em seco e continuou. Mas não sei como explicar. Ainda não. Só posso dizer que esse menino negro é filho da minha alma. E eu defendi o direito dele de nascer. Cada vida é um poema inacabado que merece ao menos um primeiro verso. Quem somos nós para negar ao papel o toque da tinta? O Dr. Ospinas a observou fixamente, sua postura ainda firme, mas seus olhos revelando um turbilhão de emoções. Surpresa, dúvida, talvez até uma pitada de medo. Finalmente ele assentiu lentamente, como se desse a ela o espaço para decidir quando e como revelar a verdade, se é que a sabia. O mais importante agora é que ele está bem, disse finalmente com um tom mais suave, quase paternal. Mas, quando você estiver pronta, precisamos conversar. Emily assentiu, seu coração batendo forte enquanto via o médico se afastar em direção à unidade de terapia intensiva, onde Ethan seria monitorado. Ela sabia que a cirurgia havia salvado uma vida,
mas também havia desencadeado perguntas que mudariam para sempre a sua. Naquele momento, Emily percebeu que sua luta por Ethan estava apenas começando, mas também entendeu que o amor que os unia seria mais forte do que qualquer obstáculo. E embora ainda não soubesse como seria sua história com Néstor Raul Ospinas, naquele instante apenas importava que Ethan tinha uma nova chance de viver. Você não nasceu do meu sangue, mas cada batida do seu coração alimenta minha alma. Você não nasceu para mim, mas com você aprendi que o amor transcende qualquer fronteira. A luz tênue do corredor conduzia à unidade de terapia intensiva, onde o silêncio era interrompido apenas pelo leve bip dos monitores do outro lado do vidro. Emily, com o coração pesado, avançava com passos inseguros. Estava ali para ver Ethan, que descansava em sua pequena incubadora, conectado a tubos e monitores que registravam cada batida de seu frágil coração. Ao se aproximar, notou uma figura alta e solene em frente ao vidro. O Dr. Néstor Raul Ospinas estava ali, imóvel, com as mãos cruzadas atrás das costas. Sua postura projetava calma, mas seu rosto revelava algo mais profundo. Um assombro cuidadosamente oculto. Seus olhos estavam fixos em Ethan, como se buscassem respostas em sua pequena figura. A vida tece fios invisíveis que nos conectam ao inesperado, criando uma trama perfeita de elaborada beleza. Emily parou a alguns passos de distância observando-o. O médico não havia percebido sua presença, e naquele instante de intimidade roubada, Emily viu nele uma vulnerabilidade que não imaginava. Finalmente ele quebrou o silêncio sem desviar o olhar do bebê. "É extraordinário", murmurou. "Nunca senti algo assim em uma sala de cirurgia." Emily clareou a garganta e Ospinas virou-se lentamente para ela. Sua expressão suavizou-se ao vê-la, mas seu olhar ainda estava carregado de perguntas. "Doutora", começou ela nervosa, mas ele levantou a mão para interrompê-la. "Ethan tem algo que não consigo ignorar. Não estou falando apenas do estado médico dele. Estou falando do que vi nele." Sua voz tremia levemente como se as palavras o traíssem. "Emily, esse menino é como me ver, mas em miniatura. Como isso é possível?" Emily sentiu o ar ao seu redor ficar denso. Sua garganta se fechou e as lágrimas ameaçaram cair. "Doutor, eu não quero te pressionar de forma alguma." Ele a interrompeu com uma suavidade que a surpreendeu. "Mas preciso entender." Virou-se novamente para Ethan. "Esse pequeno parece carregar algo meu que eu nem sabia que havia perdido." Emily abaixou o olhar, sentindo que a tensão a dominava. Não estava pronta para responder ao que ele suspeitava, mas sabia que o momento de enfrentar a verdade era inevitável. O Dr. Ospinas olhou novamente para ela, desta vez com um tom mais conciliador na voz. "Você tem alguns minutos?" perguntou, inclinando a cabeça em direção ao corredor que levava à cafeteria. "Acho que precisamos conversar. Vamos à cafeteria." Emily engoliu em seco, assentindo lentamente, embora sua mente estivesse inundada de dúvidas. "Sim, claro." Os dois caminharam juntos em silêncio, enquanto as luzes do hospital iluminavam seus passos em direção a uma conversa que mudaria suas vidas para sempre. O murmúrio constante da cafeteria contrastava com o silêncio solene dos corredores do hospital. Emily estava sentada em uma das mesas no canto, com uma xícara de chá entre as mãos trêmulas. Embora tivesse aceitado o convite do Dr. Ospinas, não tinha certeza de como conduzir a conversa que sabia que aconteceria. Néstor Raul chegou logo depois carregando uma xícara de café. Seu andar era calmo, mas seu rosto tinha um ar de determinação que fazia Emily evitar olhá-lo diretamente. Ele sentou-se à sua frente, colocando o café sobre a mesa com um movimento deliberado. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O médico quebrou o silêncio, inclinando-se levemente em sua direção. "Emily, vou ser direto. Esse menino, Ethan, é especial. Não apenas pelo que fizemos para salvá-lo, mas porque sinto que há algo mais. Algo que você não está me contando." Ela engoliu em seco, sentindo a pressão em seu peito aumentar. "Doutor, tudo isso tem sido muito difícil. Estou apenas começando a processar o que aconteceu." Ele assentiu sem perder a calma. "Eu entendo.
Mas não posso ignorar o que sinto. Esse menino é idêntico a mim. Não quero te forçar, mas acho que mereço saber a verdade. Emily desviou o olhar, sua voz tremendo. Ethan é meu filho. Cuidei dele desde o dia em que nasceu. Amei-o antes mesmo de vê-lo pela primeira vez. Mas há coisas que ainda não sei sobre ele. O doutor a observou em silêncio, seus olhos escuros buscando respostas nos dela. Finalmente falou com uma voz carregada de emoção contida. Como você pode não saber tudo sobre o seu próprio filho? A enfermeira olhou-o fixamente enquanto respondia com voz serena. Ele é um filho da minha alma. Sou sua mãe adotiva. A maternidade não se mede pelo sangue, mas pelo amor que habita o coração. Um laço indestrutível que transcende os limites da biologia. O cirurgião curioso perguntou. Onde você o adotou? Em que lugar estava o menino? Preciso saber. Ela, entre soluços, respondeu, visivelmente perdendo a compostura. Foi aqui mesmo. Neste hospital conheci a mãe biológica dele. O médico tentou captar todo o contexto da situação. Devo assumir então que ela faleceu e por isso agora ele é seu filho? Emily enxugou as lágrimas e tentou recompor-se respondendo com firmeza. Ele é meu filho desde que estava no ventre dela. Eu o adotei desde o ventre. Néstor Raul ficou absorto por alguns instantes antes de conseguir intervir novamente. Quer dizer que a mãe dele te entregou o bebê antes mesmo de nascer? Emily, aflita, revelou seu segredo. A mãe dele não queria que ele nascesse, e eu lhe dei o direito de nascer, em troca de ficar com ele. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Em seguida, o cirurgião quebrou o silêncio novamente. Você tem ideia de por que ela não o queria? Emily o olhou fixamente. Sim, eu sei o motivo, por ele ser negro. Néstor Raul abaixou a cabeça, e o brilho de uma lágrima iluminou seus olhos escuros. No fundo, todos somos iguais, unidos pelo desejo de amor, compreensão e pertencimento. Ela mencionou algo sobre o pai? Perguntou o médico. A enfermeira assentiu. Muito superficialmente. Ela apenas disse que era um homem negro, alguém que a convidou para uma bebida e que ela simplesmente se deixou levar. Foi uma aventura de uma noite, em um bar exclusivo desta cidade. Algo que aconteceu porque ela queria se vingar do namorado cuja traição ela acabara de descobrir. O médico deixou a cabeça cair entre as mãos enquanto exclamava: Não pode ser, não pode ser! Meu Deus, é meu filho! A enfermeira ficou com uma expressão de incerteza no rosto. Como pode ter certeza disso? Néstor Raul levantou a cabeça com os olhos cheios de lágrimas. Há menos de um ano entrei em um bar exclusivo nesta cidade e convidei uma mulher que estava lá para tomar uma bebida. Eu tinha vindo para realizar uma cirurgia de emergência e quis relaxar um pouco à noite. Estava me sentindo sozinho e ela parecia me observar com interesse, então pensei, por que não? Tudo aconteceu rapidamente e me vi envolvido em uma aventura repentina, um pouco alterado pelo álcool. Emily ficou perplexa e perguntou, como pode ter tanta certeza de que era a mesma mulher? Ele a observou por um momento e esboçou um sorriso sarcástico. Você disse que ela fez isso para se vingar do namorado. Pois bem, naquela noite, enquanto estava comigo, ela deixou escapar o nome de outro homem. Isso me incomodou um pouco, mas ela não deu importância. Afinal, éramos dois desconhecidos tentando consolar nossas solidões. E ela apenas disse que era o nome do namorado de toda a vida e que estava acostumada a pronunciá-lo. Inquieta, a enfermeira perguntou atônita, Doutor, você se lembra da aparência dessa mulher? Ele sorriu acrescentando, Sim, era uma jovem de cabelos escuros, pele clara e de origem mexicana. Disse apenas que se chamava Maria. Nada mais. Só Maria. A família não é apenas aquela que nos dá a vida, mas também aquela que nos acolhe de coração aberto e nos oferece um lar. Emily estava no meio de uma tempestade de emoções conflitantes. Doutor, o que fará agora que sabe toda a verdade? O cirurgião Néstor Raul Ospinas deixou transparecer certa frieza em sua habitual visão objetiva da vida. Com minha visão científica, através da qual vejo todas as coisas, vou falar com meu advogado para realizar um teste de DNA que comprove essa paternidade, que é evidente apenas olhando o rosto do pequeno.
Emily sentiu uma tristeza repentina, embora ainda tivesse gratidão por ele ter salvado a vida de seu filho. A enfermeira, com a voz trêmula pelo choro, agarrou sua xícara de chá como se fosse sua única âncora em meio àquela tempestade emocional. A notícia a atingiu como um raio, derrubando todas as suas esperanças e certezas. Doutor, o que isso significa? Repetiu, sua voz mal passando de um sussurro. Como devo interpretar o que acabou de dizer? Você vai tirar meu filho de mim? Néstor Raul, embora comovido pela dor de Emily, manteve uma postura firme. Eu não tirei nada de você, Emily. Talvez ele nunca tenha sido realmente seu. A enfermeira desolada deixou-se cair na cadeira. As lágrimas brotavam sem cessar, encharcando o guardanapo que segurava nas mãos. Por agora preciso ir. Vou ligar para minha esposa para contar a notícia. Enquanto se afastava, o cirurgião Ospinas virou-se firmemente para observá-la e ordenou com firmeza. Estava esquecendo. Enfermeira Emily Catherine Turner. Prepare-se para seu novo trabalho no Hospital Pediátrico Esperança, em Calgary, uma das minhas unidades médicas no Canadá. Partiremos assim que Ethan evoluir o suficiente para receber alta. Até lá, os resultados do teste de DNA e o pedido de guarda como pai biológico já terão sido resolvidos. E não se preocupe com despesas de hospedagem. Você viverá junto com Ethan na minha mansão em Calgary. Avisarei minha esposa para recebê-los. No fundo do coração, Emily sabia que precisava ceder. Os filhos são como águias que aprendem a voar. A mãe é o vento que os impulsiona ao céu, mas não pode voar por eles. Um mês depois, o bebê havia recebido alta e, de fato, o teste de DNA confirmou que Néstor Raul Ospinas era o pai biológico de Ethan. A decisão judicial, após um processo que manteve Emily em suspense, concedeu a guarda legal ao cirurgião. No entanto, reconhecendo o profundo vínculo afetivo que a enfermeira havia construído com o pequeno, o tribunal estabeleceu um regime de visitas amplo e flexível, garantindo que Emily pudesse continuar sendo uma parte importante da vida de Ethan. Apesar de ter antecipado esse desfecho lógico, Emily sentia um vazio no coração. Contudo, a força do seu amor por Ethan a impulsionava a aceitar a decisão com coragem e amor. Agora, com uma mala na mão e o coração despedaçado, Emily preparava-se para viajar a Calgary junto com Ethan e Néstor Raul. A mansão do cirurgião, uma imponente construção cercada por um extenso jardim, seria seu novo lar. A perspectiva de compartilhar um espaço com o homem que havia salvado, mas também tirado, de certa forma, seu filho, provocava nela uma mistura de ressentimento e resignação, um contraste indescritível de emoções. Néstor Raul, por sua vez, mostrava-se decidido a construir o lar mais bonito com Ethan ao seu lado, embora estivesse longe de prever o que o aguardava. Enquanto o avião decolava, Emily olhava pela janela, contemplando as nuvens que se estendiam ao longe. Sabia que sua vida havia mudado para sempre e que enfrentava um futuro incerto. No entanto, também sabia que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para proteger Ethan e manter vivo o amor que sentia por ele. Já informou sua esposa de que o pequeno Ethan viajará comigo? Eu poderia alugar algo simples e visitá-lo. O que menos quero é ser um incômodo, explicou a enfermeira. Néstor Raul sorriu enquanto segurava o bebê nos braços. Emily, casei-me há 8 meses. Rose Meyer já sabe dessa decisão e acredito conhecê-la perfeitamente. Tenho certeza de que ela ficará tão feliz quanto eu. A enfermeira assentiu. Se o senhor diz, Dr. Néstor, aquele que acreditamos conhecer hoje pode ser uma pessoa completamente diferente amanhã. E às vezes, o que julgamos luz é apenas uma máscara de escuridão. O avião desceu suavemente na pista do aeroporto de Calgary. A brisa fria do inverno golpeou os rostos de Emily, Ethan e Néstor Raul ao saírem da aeronave. Um luxuoso carro, com o emblema dos Ospinas adornando a porta, os aguardava na pista. Ao entrar na mansão, uma sensação de opulência envolveu Emily. Vidros trabalhados, móveis antigos e obras de arte adornavam cada canto da casa. Na suntuosa sala, os esperava Rose Meyer, a esposa de Néstor Raul, com um sorriso que não chegava aos olhos.
Amor, você trouxe Ethan, ele é tão lindo, parece tanto com você, disse Rose, dirigindo-se unicamente ao marido e ignorando completamente Emily. Sua voz era doce, mas seu olhar transmitia uma frieza que gelava os ossos. Nestor Raul a observou atentamente enquanto segurava o pequeno Ethan. Rose, quer segurá-lo? Disse o cirurgião em tom neutro, estendendo o bebê para sua esposa. Preciso que o leve para o quarto e troque a fralda dele. Rose, que até aquele momento mantinha uma aparência de cortesia, fez uma careta fugaz, quase imperceptível, que Emily captou de imediato. Amor, para que está aqui a enfermeira? Disse Rose, disfarçando com um tom adocicado. Que ela faça isso. Sem esperar resposta, Rose pegou o bebê com um gesto brusco, evitando até mesmo olhar para Emily. Seus olhos brilhavam com algo que parecia desprezo. Ao entregar o bebê para Emily, seu gesto foi quase mecânico, como se segurasse um objeto inerte e não uma criança vulnerável. Emily, com o coração apertado, segurou o bebê com cuidado, tentando ignorar o peso emocional que a troca havia deixado. Sabia que Rose Meyer não a aceitaria facilmente na dinâmica da família, mas não esperava que sua rejeição fosse tão evidente. Rose virou-se para Nestor Raul com um gesto coqueto, envolvendo-o com um braço. Meu amor, vamos para o quarto. Senti tanto a sua falta. Não se preocupe com Ethan, a enfermeira vai cuidar muito bem dele. É para isso que ela está aqui. O cirurgião lançou um breve olhar para Emily. Em seus olhos, percebia-se um leve pedido de desculpas, mas também uma indecisão que o mantinha preso à cena. Finalmente desviou o olhar para a esposa e assentiu, permitindo que ela o guiasse escada acima. Enquanto subiam, Nestor Raul deu uma ordem à governanta, que havia permanecido à margem, mas atenta atenção no ar. Diga à senhorita Emily Catherine qual é o seu quarto e o do bebê. A governanta assentiu rapidamente e aproximou-se de Emily, que permanecia de pé com Ethan nos braços, processando a interação que acabara de presenciar. Seu instinto lhe dizia que este seria um capítulo complicado, um terreno cheio de desafios e emoções conflitantes, mas agarrou-se ao pensamento de que sua prioridade era o pequeno Ethan. Por aqui, senhorita Turner, disse a governanta com um tom respeitoso, embora distante. Emily seguiu a mulher, ajustando o cobertor de Ethan enquanto caminhava para um novo espaço que, embora não fosse seu, esperava transformar em um refúgio para o menino. Deixava para trás as escadas e o casal que, por enquanto, parecia mergulhado em sua própria bolha. Emily sabia que a batalha pelo coração de Ethan havia assumido uma nova forma, mais complexa do que imaginara. Um lar não é o mármore nem o cristal que o adorna, mas o fogo invisível que arde nos laços da alma. As portas de uma mansão podem ser de ouro, mas se o coração que habita dentro estiver fechado, então não há chave que abra o cofre da felicidade. A mansão dos Ospinas brilhava sob as luzes quentes que destacavam cada detalhe de sua opulência. Era a hora do jantar, e o ar estava impregnado com os aromas de um banquete preparado com esmero pelo chefe da casa. Emily estava na cozinha, terminando de alimentar Ethan quando ouviu o som delicado, mas firme, dos saltos de Rose Meyer se aproximando. Emily, querida, disse Rose ao entrar com seu característico tom doce. Espero não estar atrapalhando. Queria conversar com você antes de descermos para o jantar. Emily levantou o olhar segurando uma madeira de Ethan com uma mão e ajustando o cobertor com a outra. Havia algo no olhar de Rose que antecipava o que estava por vir. Claro, senhora Meyer, como posso ajudá-la? Respondeu educadamente. Rose deu alguns passos em sua direção, segurando uma taça de vinho que girava lentamente nas mãos, como se ponderasse suas palavras. Veja, esta casa, como pode notar, tem uma forma muito especial de funcionar. E eu realmente aprecio sua dedicação a Ethan. É evidente que você se preocupa muito com ele. Disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas há algo que gostaria de comentar com você. Algo que acredito que será melhor para todos. Emily manteve sua expressão neutra, embora um nó apertasse seu estômago a cada palavra. Claro, por favor, diga. Rose tomou um gole de vinho antes de continuar. Nestor e eu temos uma relação muito íntima, e nossos jantares são um momento especial para nós.
Um espaço de privacidade onde podemos nos conectar como marido e mulher. Você entende o que quero dizer, certo? Disse, inclinando levemente a cabeça, como se estivesse falando com uma criança pequena. Emily assentiu lentamente, mas Rose não esperou uma resposta. Por isso pensei que seria muito melhor se você jantasse aqui na cozinha. É um lugar confortável e tranquilo, e garanto que não falta nada. Assim você não se sentiria obrigada a estar na sala de jantar, onde talvez não se sinta tão à vontade. Além disso, Néstor e eu podemos desfrutar do nosso jantar sem interrupções. Sua voz suavizou ainda mais, embora seu tom fosse inconfundivelmente firme. Especialmente sem as necessidades constantes de um bebê que, bem, não é meu. Emily sentiu seu rosto esquentar, mas permaneceu em silêncio, apertando ligeiramente a mão que segurava a mamadeira. Entendido? Acrescentou Rose com um sorriso afiado. Também preciso que garanta que Ethan já esteja alimentado e tranquilo quando o levar à sala de jantar em seu carrinho. Isso seria ideal. Assim não precisaremos nos preocupar com nada enquanto jantamos, está bem? Você o leva, o deixa conosco, já alimentado, e volta para a cozinha, sem nos sobrecarregar com isso. Princípio del formulário. Emily respirou fundo antes de responder com a voz tão serena quanto podia mantê-la. Entendo, Sra. Meyer. Vou cuidar para que tudo esteja em ordem. Perfeito! Exclamou Rose com um pequeno e efusivo aplauso, como se tivesse resolvido um problema monumental. Sabia que você entenderia. Você é realmente tão prestativa. Eu realmente aprecio isso. Com um gesto delicado, Rose deixou a taça de vinho no balcão e se dirigiu à porta, parando pouco antes de sair. Ah, e não precisa subir para se trocar antes de levar Ethan à sala de jantar. Você está perfeita assim, querida. Seu sorriso era tão falso quanto o ouro que adornava as paredes. Quando a porta se fechou atrás dela, Emily soltou um suspiro que estava segurando desde que Rose havia entrado. Olhou para Ethan, que a observava com seus grandes olhos escuros, alheio à troca que acabara de ocorrer. Calma, pequeno, você não é um peso, não importa o que essa mulher diga, sussurrou acariciando sua bochecha com ternura. Isso não é um lar para nós, mas enquanto estivermos juntos, encontraremos uma maneira de seguir em frente. Com Ethan já alimentado e acomodado no carrinho, Emily se preparou para levá-lo à sala de jantar, como Rose havia solicitado. Sabia que o desprezo de Rose não pararia por aí, mas também sabia que seu amor por Ethan era mais forte do que qualquer tentativa de afastá-la. Cada passo em direção à sala de jantar era um lembrete da promessa que ela havia feito no dia em que o segurou pela primeira vez. Protegê-lo e amá-lo, não importando as circunstâncias. Enquanto caminhava, dizia a si mesma: quando olho para você, vejo todas as suas versões. O bebê que você é, a criança que será e o adulto que um dia partirá. E em todas elas, você sempre será minha razão de existir. Com um sussurro quase inaudível, a porta da sala de jantar se abriu, permitindo que Emily entrasse empurrando o carrinho de Ethan. Seu andar demonstrava serenidade, embora seus olhos permanecessem baixos, evitando por um momento os olhares que sabia que a esperavam. O Dr. Néstor Raul Ospinas se levantou imediatamente ao vê-la entrar, com o rosto iluminado por um sorriso genuíno. Emily, disse ele aproximando-se enquanto estendia a mão para convidá-la a se sentar. Venha, sente-se conosco. Emily respondeu com um tom respeitoso, inclinando ligeiramente a cabeça. De forma alguma, doutor. Eu respeito a privacidade de vocês. O mundo será de todos quando ninguém se sentir estrangeiro. O médico franziu a testa, confuso. Que privacidade? Perguntou com um tom caloroso, mas firme. Você é a mãe adotiva do meu filho. Também faz parte desta família. Antes que Emily pudesse responder, Rose interveio rapidamente, com um tom doce carregado de intenção. Não insista, querido. Se ela não se sente bem entre nós e quer nos dar nosso espaço, tudo bem. Olhou para Emily com um sorriso tenso. Néstor não desistiu e voltou sua atenção para Emily. Insisto, Emily, fique e jante conosco. Emily, engolindo o nó que sentia na garganta, esboçou um pequeno sorriso. Eu já comi.
Nestor arqueou as sobrancelhas incrédulo. Onde? Não entendo. Emily abaixou o olhar, tentando manter a calma. Na cozinha. O silêncio caiu como uma pedra na sala de jantar. Nestor olhou para sua esposa, que rapidamente interveio com uma risada nervosa. Viu, querido? Ela se sente bem entre os seus iguais. Vamos aproveitar nossa refeição em família. Emily, com um pequeno gesto de despedida, começou a girar para sair. Mas mal deu alguns passos. O choro desesperado de Ethan preencheu o ar. Ela parou imediatamente e voltou ao carrinho, inclinando-se para consolá-lo. O pequeno se acalmou instantaneamente ao vê-la. Nestor se levantou da mesa, olhando com carinho para o menino. Parece que meu filho insiste para que você fique. Emily sorriu com tristeza. Eu não posso ficar. Rose, visivelmente nervosa, apressou-se a intervir. Ela não quer ficar, amor. Deixa que ela vá embora e leve o Ethan. Ele provavelmente vai se acalmar mais tarde, quando superar essa crise de mamite. Emily levantou o olhar, seus olhos brilhando com intensidade. Senhora Rosemeyer, permita-me corrigir. Rose começou a suar, visivelmente desconfortável. Emily prosseguiu. Eu nunca disse que não quero ficar, eu disse que não posso ficar. Nestor deu um passo em sua direção, seu tom firme, mas preocupado. Por quê? O que te impede, Emily Catherine? Emily endireitou os ombros e olhou diretamente para Nestor. Sua esposa. Rose ficou pálida, sua voz tremendo. Do que você está falando, enfermeira? Cuidado com o que diz. Nestor virou-se para sua esposa, seu rosto endurecido pela seriedade. Por que você trata assim a mãe adotiva do meu filho? Por que não aprende com ela como cuidar de Ethan, para que possa ser uma segunda mãe para ele? Ele olhou novamente para Emily, com uma mistura de dor e preocupação. Por que você diz que minha esposa te impede? Emily respirou fundo antes de falar, sua voz firme, mas controlada. Ela me mandou comer na cozinha e não sentar com vocês à mesa, para não atrapalhar sua intimidade. Além disso, ordenou que meu filho viesse ao jantar já alimentado, para não ser um incômodo. Ou seja, determinou que o bebê também comesse na cozinha quando o lugar dele é ao lado do pai. Eu não tenho direitos e não reivindico nada para mim, mas Ethan merece tudo. Ele não merece crescer escondido, comendo na cozinha. Nestor levantou-se de repente furioso e olhou para sua esposa. De onde você tirou isso? Por que se achou no direito de mandar meu filho e sua mãe adotiva para a cozinha como se fossem empregados e não parte da família? Rose também se levantou, seu rosto vermelho de raiva. Quer saber por quê, Nestor Raul? Esse menino me lembra da sua imoralidade nojenta. O renomado cirurgião, o reconhecido cardiologista pediátrico, tendo uma aventura de rua com uma qualquer. Você me cortejava quando isso aconteceu. Nestor fechou os olhos brevemente, tentando conter sua raiva. Você não me dava atenção naquela época. Eu me sentia muito sozinho. Assim que você aceitou, eu te pedi em casamento imediatamente. E desde então fui só seu. Rose soltou uma risada amarga. Você nunca deveria ter lutado pela custódia desse menino. Suas origens só mancham sua reputação. Emily, segurando Ethan nos braços, deu um passo para trás. Acho melhor que Ethan e eu saíamos enquanto vocês resolvem suas questões. Rose apontou para Emily com desprezo. Sim, vá embora, enfermeira. Por sua causa, agora meu marido me enfrenta. Nestor estendeu a mão em direção a Emily. Não vá, Emily. Quero que você termine de ouvir tudo o que tenho a dizer. Ele olhou para Rose com uma frieza que nunca havia demonstrado antes. Rosemeyer, eu modifiquei meu testamento. A enfermeira também herdará parte da minha fortuna, assim como Ethan. E para você, reservei apenas uma parte muito pequena. Rose explodiu, sua voz carregada de fúria. Do que diabos você está falando, Nestor Raul? Você não percebe que no final das contas você é apenas um negro, enquanto eu sou uma loira deslumbrante? Por que acha que demorei para te aceitar, se tinha os homens mais bonitos ao meu redor? Vou resumir. Por causa da sua grande fortuna. Negros não são o meu tipo, mas sua conta bancária tinha os números exatos. Aqueles que desprezam as raízes alheias esquecem que seus galhos também se nutrem do mesmo solo.
Nestor, com uma calma gélida, replicou: há muito tempo eu suspeitava de suas intenções e tomei minhas precauções com meus advogados antes do casamento. Faça o favor de arrumar suas coisas e deixar minha mansão. Rose bufou de raiva. Você me expulsa por causa dessa triste enfermeira? Nestor a olhou com firmeza. Essa triste enfermeira, como você a chama, é o ser humano mais lindo que já conheci. Você tem uma beleza exterior que murchará com os anos, mas ela tem uma beleza interior que brilhará ainda mais com o tempo, até se tornar eterna. Rose saiu desesperada, bufando de indignação e fúria. Nestor se virou para Emily com os olhos brilhando de emoção. Senhorita Emily Catherine, me daria a honra de se sentar à minha mesa como mãe do meu filho e minha futura esposa? A verdade é que sua maneira de ser me derrete por completo. Eu me neguei isso 1000 vezes, quis construir barreiras e muros para não me apaixonar por você, mas foi impossível. Ver você abraçar meu filho com tanta bondade no coração me fez cair de joelhos por dentro. Emily soluçou com Ethan nos braços e se aproximou de Nestor. Eles se abraçaram com força, com o menino entre eles. Eu me derreto pelo seu tom de pele, disse Emily com um sorriso entre lágrimas. São nas noites negras que melhor se percebem as estrelas. Eu te amo, meu querido doutor. Eles se beijaram com paixão, selando o início de uma nova vida juntos. Querido ouvinte, toda vez que você comenta, compartilha e curte cada história, você ajuda a alimentar um cachorro abandonado na rua. Deixe seu nome para que possamos te enviar um abraço e uma saudação personalizada.